Boa tarde para todo mundo, e falar de saúde mental depois do almoço é um pouco complicado, né? Eu até fui olhar ver se não era feijoada o cardápio, porque daí ia estar todo mundo dormindo na cadeira dessa hora, mais ou menos, né? Mas falar sobre saúde mental e produtividade tem ligação? Será que é um papo de RH? Será que é um papo de psicólogo? O que é isso? É um assunto bem espinhoso e que a gente acaba de sair de um mês onde falamos bastante sobre isso. Nas empresas de vocês, teve alguma ação de Setembro Amarelo? Foi uma ação focada em quem? Eu vou deixar essa preocupação para depois a gente puxar. Mas, quando normalmente a gente fala de saúde mental, de produtividade, a cara que eu vejo de muitos gestores é exatamente essa. Lá vem com esse papo de psicólogo de novo. Mas, primeiramente, antes de começar o conteúdo, eu queria falar que eu não sou psicólogo. Eu sou o Léo Kaufmann, no momento estou como CEO do RH Summit. Nasci numa pequena cidade que se chama Carazinho, lá no interior do Rio Grande do Sul. Alguém conhece? Quem não conhece não está perdendo nada, sugiro que vá para lugar melhor, tá? Comecei minha carreira no Exército Brasileiro, passei 3 anos no Exército, e nessa hora eu olho a cara de algumas pessoas falando, como assim? Mas também passei 8 anos no segmento de contact center. Alguém aqui já trabalhou em telemarketing? Que contact center é um nome bonito que arrumaram para o telemarketing, né? Tudo a gente gourmetiza e arruma um nome bonito. Mas, desde 2018, eu lidero o RH Summit, a maior comunidade de profissionais de RH da América Latina. Sou o 7º profissional LGBT mais seguido do LinkedIn Brasil. E também estou entre os influenciadores do Prêmio Best. E sou um LinkedIn Top Voice desse ano. Mas não é sobre mim que a gente veio falar neste momento. A gente vai falar um pouco sobre qual filme que a gente está vivendo. Quando eu olho a página de carreira de algumas empresas, eu vejo o filme do Tim Burton. Lindo, maravilhoso, cenários divertidos, tudo muito bonito e preparado. Mas quando eu vou lá no Glassdoor, quando eu vou em alguns posts no Twitter, porque no LinkedIn ninguém fala a verdade. O povo adora, estou encerrando um ciclo. É a máquina de lavar agora para encerrar ciclo, né? E aí, qual o mundo que a gente está vivendo de verdade? Será que a gente está mais preocupado em parecer um filme do Tim Burton e, na verdade, no dia a dia, a gente está num filme do Tarantino, que é tiroteio, sangue, granada voando para tudo que é lado? Então, essa é a primeira provocação que eu quero trazer, entre o que a gente quer parecer e aquilo que a gente é de verdade. Eu vejo um esforço muito grande e que o RH, puxando aqui para o meu lado, o RH bebeu muito do marketing nos últimos anos. Em alguns casos, ele tomou um porre e aprendeu a vender o que não existe. Então, é a primeira provocação que a gente, como empresa, se preocupe mais em ser primeiro e parecer depois. E conectando com o tema também do evento, isso vai refletir diretamente na experiência do usuário que frequenta a minha empresa, que compra os meus produtos, que interage com a minha marca. Quem proporciona essa experiência? É o colaborador que está lá na ponta. E aí, o que nos leva no burnout aqui? Quem aqui já teve um burnout? Olha, ainda é um tabu, tem muita gente que ou tem vergonha de levantar a mão, ou não sabe que teve um burnout. Vai muito além daquela pálpebra tremendo. É aquela sensação de que vou desligar. E aí isso, dentro das empresas, no meu ponto de vista, e de tudo que eu tenho pesquisado, se resume em 3 pontos. A gente vai falar de comunicação, que é um gap que a gente tem dentro de todas as empresas, que a informação não flui. A informação muitas vezes está lá no board, ou está com marketing, está com financeiro, e ela não vai para os colaboradores, não chega nos líderes. E o líder é o culpado de maioria das vezes disso, né? Quando a gente olha a pesquisa de clima, quando a gente olha dados, é sempre o líder o culpado dessa informação. Quem aqui já teve que defender uma informação perante a equipe, teve que dar um comunicado e não recebeu a informação completa e correta para se sentir seguro para fazer isso?
Eu lembro que quando eu trabalhava no call center, eu era supervisor e eu tinha só 57 diretos abaixo de mim. Eu não desejo isso para ninguém. 57 pessoas, eu dava um feedback de qualidade? Eu conseguia acompanhar alguém de verdade? Eu só estava fazendo check nas minhas tarefas. Feedback, feedback, feedback. E aí eu lembro de uma situação que eu tive que comunicar uma mudança de comissão. Quem trabalhou em call center sabe que quando muda a regra de comissão de remuneração, sabe que está pronto o incêndio. O gerente só falou assim, vai mudar essa regra, a partir da semana que vem, virou as costas e foi embora. O supervisor que lute. Ele que deu um jeito de dar a informação da melhor forma possível. E aí que a gente chega no ponto que informação, eu não estava seguro para fazer isso. Eu não tinha informação completa e correta. No final da história, eu fiz do jeito que dava, do jeito que podia. Todos os ruídos que vieram a partir disso geraram uma má experiência e isso impacta diretamente na saúde mental. E aí a gente volta num ponto que a gente também precisa trabalhar a cultura. Quem acha que a responsabilidade da cultura é uma responsabilidade do RH? Olha! Quem acha que é a responsabilidade dos gestores? Já melhorou um pouquinho. Quem acha que a responsabilidade é da diretoria da empresa? Está dividida a plateia. Mas é uma responsabilidade de todos que normalmente se pré-julga. É o RH que tem que manter a cultura. É o RH que tem que fazer ações de cultura. E eu volto, tanto comunicação quanto cultura, a um ponto principal de que a gente prepare bons líderes, que a gente municie esses líderes de conhecimento. Eu falo que não existe uma guerra nem um pouco silenciosa entre liderança e RH. O líder diz que o RH que fez errado, o RH fala que o líder fez errado. No final da história, ninguém resolve nada e a gente só fica procurando culpado. Alguém aqui que está na plateia é de RH? Olha, tem 2 perdidas ali, ó, gente. Que bom, gente, que vocês vieram assistir um evento fora da bolha de RH. A gente precisa aprender com outros mundos. E aí, voltando no ponto que muitas vezes a gente procura culpados e não resolve problemas. A raiz de boa parte dos problemas que a gente tem dentro das empresas, seja de produtividade, seja de cultura, de engajamento, reside nos líderes, mas não da forma que a gente está falando hoje. É muito fácil eu culpar esse líder por ele não ter feito da forma correta. Mas esse líder foi preparado para esse momento? Ele recebeu capacitação para ser líder? Lembrando que a gente vem de uma carreira, de uma estrutura de carreira, onde a gente virava líder, não muitas vezes porque queria ser líder, porque queria ganhar mais. Porque era analista, supervisor, coordenador, gerente. A única forma de eu ganhar mais era subindo o cargo, indo para uma liderança. Não existia isso que a gente discute hoje de carreira em Y, que eu viro especialista. Então, muita gente que está nas cadeiras de liderança hoje fez isso por dinheiro. Não tem perfil algum, não recebeu capacitação necessária para estar onde está. E a gente está pedindo que essa pessoa dê um feedback. Ela sabe o que é um feedback? Ela sabe fazer um desligamento? Aí fala desligamento humanizado. Quem viu aquela cena do bombom com balão para fazer um desligamento humanizado? Não é nada daquilo. Quem dessa sala aqui já recebeu um treinamento para fazer um desligamento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas no meio de um auditório. Aí está a prova que a gente não está preparando os nossos líderes para atuar no momento que ninguém quer falar. O momento mais feio da história é o offboarding, que também tem um nome gourmet para isso, né? Não é desligamento, mas é offboarding. E aí, mas isso é um papo do RH? Quem acha que falar de saúde mental, produtividade, burnout, liderança, é um papo só de RH? É um papo que a gente está falando de negócio. A gente está perdendo dinheiro nessa história.
Nós, como empresa, estamos perdendo dinheiro com isso. E aí muita gente vai me dizer assim, tá, mas é com processo trabalhista? Também. Pode ser que lá no final você receba uma cartinha que ninguém gosta. Pode ser que você esteja com uma alta rotatividade do seu time. Isso impacta na experiência do cliente e no quanto que esse cliente retorna para comprar de novo. E aí a gente tem várias faces disso. Desde a experiência que esse cliente teve numa loja, a experiência que ele teve ao comprar num site, a experiência que ele teve com o nosso atendimento, que é complicado também. Que, trazendo um pouco aqui para furar a pauta, esses dias eu vi uma pessoa postar sobre escutativa. Quando eu trabalhava no call center, em 2016, já se falava disso. Como se a culpa fosse da pessoa que está lá na ponta atendendo. Ela tem autonomia para resolver os problemas? Na maioria das vezes, não. Ela tem autoridade para resolver aquilo? Não. Mas é muito fácil eu culpar alguém que está lá na ponta. Sendo que eu não dei ferramentas, não dei soluções. Mas voltando ao ponto de que a gente está perdendo dinheiro nessa história. Talvez aqui esteja a virada de chave quando a gente está falando de saúde mental. Ela não é uma pauta, então, só do RH, não é uma pauta de psicólogo, não é uma pauta bonitinha, uma pauta de SG, como algumas pessoas enxergam. E aí a gente vai calcular um pouquinho. Quantas horas, quantos dias um colaborador ficou afastado? 2. Quanto que isso custou no final da história para o seu negócio? Volta lá no seu RH, no seu departamento pessoal e levanta nos últimos 6 meses. Quantas pessoas ficaram afastadas? Essa pessoa está sendo um prejuízo duplo. Primeiro, porque ela está sendo remunerada e não está trabalhando. Segundo ponto, ela está deixando de produzir. Terceiro ponto, ela está sobrecarregando alguém da equipe, porque alguém vai ter que dar conta do que ela estava fazendo. Quem aqui já pegou a demanda do coleguinha porque ele estava doente? Ou quando tem aquele... Normalmente, assim, o afastamento da pessoa não é 1 ou 2 dias. São uma semana, 15 dias, mais tempo muitas vezes. E que alguém vai ter que assumir aquela demanda e vai ser sobrecarregada por algum ponto. Então, aqui eu trouxe um cálculo bem básico para exemplificar. Chutando que a pessoa tem uma remuneração de R$ 2.500, o valor diário dessa pessoa, só considerando remuneração, tá? É de R$ 84. Durante 2 dias, são R$ 168 que a sua empresa rasgou. Mas eu quero trazer um ponto principal que muitas vezes a saúde mental não sangra. Não é aparente como um machucado, tipo, quebrei minha perna. Tem um gesso ali para comprovar que eu estou machucado. Ou estou com um curativo. E muitas vezes a falta da gente discutir isso dentro das empresas faz com que as pessoas escondam. Até que isso se manifeste de uma forma física. Aquela brincadeira do meme que fala que não direi nada, mas haverá sinais. A saúde mental fala muito sobre isso. A gente vai ignorar, vai fazer de conta que não, porque a gente também vem de uma cultura em que falar eu não estou bem, eu preciso de ajuda, é fraqueza para muitos de nós. E aí, como que eu resolvo isso? Vou voltar num ponto que eu já bati e que eu acredito que é a nossa virada de chave para tudo isso. Que a gente prepare os nossos líderes. Primeiro ponto. Esses líderes sejam capazes de exercer a liderança de forma saudável. E, principalmente, agora, quem é um líder de média gestão aqui? Vamos ver. Quem que está no meio do caminho ali? É o pior lugar que tem para ficar, amiga. Porque você recebe porrada da equipe e porrada de cima. É o lugar mais difícil que a gente tem para ficar na hierarquia. Primeiro ponto, eu preparo esse líder para ser líder. Segundo ponto, eu também tenho a consciência que o líder é uma pessoa. Eu vejo muita campanha de empresa focando no colaborador, mas esquece do líder. Ah, não, porque tem que melhorar a estrutura para o colaborador, eu tenho que trabalhar melhor a tal situação para o colaborador, mas o líder é o ponto de inflexão ali.
Se esse líder estiver doente, ele vai adoecer a equipe. Se ele for um líder tóxico e ele for liderar 20 pessoas, ele tem um grande potencial de adoecer 20 pessoas. Então, volta, dá aquela olhada. Será que está concentrado os problemas de afastamento da sua empresa em um líder? Numa seção? Num departamento? Numa filial? Mas olhar com olhar de diagnóstico, não de culpa. É muito fácil eu falar que o líder é tóxico, sendo que muitas vezes eu, como empresa, não preparei esse líder para estar ali. Eu costumo brincar em alguns conteúdos meus que o método de desenvolvimento da liderança brasileira é o do Zeca Pagodinho. Você dá um crachá e a pessoa vai aos trancos e barrancos, lá vou eu. Ela só vai. Que a gente prepare esses líderes para estar onde estão. E quem está acima desse líder de média gestão também precisa ser preparado para ouvir. E principalmente que a gente faça a conta. Levanta dados. Volta lá. Quantas pessoas foram afastadas? Pergunta para o seu RH. Quantas pessoas a gente afastou nos últimos meses? Quanto isso custou? Seja em fatores de dinheiro, afastamento, sobrecarga. E aí a gente vai ver que é uma pauta de negócio e não uma pauta bonitinha que a gente defende em janeiro, no janeiro branco, que a gente volta em setembro com setembro amarelo e que o resto do ano não faz parte da cultura da nossa empresa. E aí que eu pergunto para vocês, deu para entender que isso não é um papo de RH, que é um papo de negócio? Que a forma com que eu trato as pessoas interfere no meu negócio, na permanência das pessoas e principalmente trazendo aí o quanto isso impacta na experiência das pessoas com a minha marca. Aquela pessoa que está atendendo. Alguém aqui já trabalhou em operação de retenção? Você sabe que 6 horas da manhã já ligava aquele cliente gostoso, né? Já ligava já no... Essa pessoa, será que ela está recebendo a estrutura necessária para trabalhar naquele lugar? Ou ela está simplesmente sendo culpabilizada por aquilo que está acontecendo? Então, que a gente olhe para a jornada dos nossos clientes, mas que a gente também olhe para a jornada do nosso colaborador como um todo e que a gente entenda que isso não é um papo de psicólogo, não é um papo de RH, não é bonitinho para fazer marketing. E lembra quando eu falei que se a gente está num filme do Tim Burton ou do Tarantino, a vida não é o Tim Burton e também não é o Tarantino. A gente só precisa assumir em que momento estamos, como empresa. Estamos no momento inicial de trabalhar a nossa liderança? Que bom, já é o momento da consciência. É muito mais bonito do que eu chegar e falar, não, nós somos uma empresa socialmente consciente, nós trabalhamos saúde mental durante o ano inteiro, e aí você vai olhar a rotatividade dessas pessoas, dessa empresa é altíssima, ninguém para lá. E se quando a gente fala como consumidor, a gente tem o Reclame Aqui para consultar algumas coisas, quem aqui já visitou o Glassdoor? Então fica a dica, às vezes antes de você aceitar a proposta de uma empresa, dá uma olhadinha no Glassdoor. Lá as pessoas falam, assim como elas falam das empresas no Reclame Aqui, no Glassdoor elas falam como foi a sua experiência de trabalhar lá. E aí está bem longe da página de carreiras, onde o marketing toma conta e onde o RH pinta um cenário maravilhoso que muitas vezes não é. E aí é um recado como pessoa. Olhem as empresas antes de começar a trabalhar lá. Talvez assim, muitas delas acordem para que elas sejam primeiro e pareçam muito mais depois. E aí, para quem quiser continuar esse papo, entender um pouco mais, deixo aqui um pouco das minhas redes, que é onde eu faço e aconteço muito mais no LinkedIn do que no Instagram. Então, eu posto sobre o mundo corporativo de uma forma não tão corporativa. Se você acha que você vai ver conteúdo good vibes, não vai ser. Eu vou falar da vida como ela é, vou provocar para que todos reflitam exatamente como as nossas empresas podem ser lugares melhores para trabalhar, independente de um selo, independente de uma marca, mas que as pessoas que estejam lá estejam em lugares
produtivos, sustentáveis e principalmente saudáveis, para que a experiência delas reflita naquilo que a marca proporciona para os consumidores e para todos que estão ao redor disso. Quero agradecer o Reclame Aqui pelo convite para estar aqui para bater esse papo com vocês. E obrigado a todos vocês que estão aqui para ouvir. Então, muito obrigado, boa tarde e bom evento, pessoal.